Olá, nessa videoaula nós vamos estudar as leis de Newton. Bom, para começar nossa conversa, é importante ressaltar que na cinemática a gente estudava os movimentos sem levar em conta as causas dele. As leis de Newton, elas vieram para explicar as causas do movimento. Primeiramente, eu vou enunciar a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a inércia. O que diz a inércia? O corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que forças atuem sobre ele. Então vocês estão vendo aqui uma tirinha que mostra a importância de você utilizar o cinto de segurança. Por quê? Imagine a seguinte situação: você está dentro de um ônibus, o ônibus ele está em movimento e você está parado. O que vai acontecer? Quando o ônibus brecar, a sua tendência é acabar indo para frente. Por quê? Por conta da inércia. Então, tudo que tiver em repouso, a tendência é continuar em repouso. Tudo que tiver em movimento, a tendência é continuar em movimento, a menos que haja atuação dessas forças, tá? Então é muito importante você estar utilizando o cinto de segurança para evitar acidentes. Então aqui tem algumas ilustrações, tá? Da lei da inércia, do Francisco Caruso. Então esse primeiro quadrinho é um corpo em repouso tende a ficar em repouso. Nessa ilustração, o menininho tem movimento, ele diz que o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. E um corpo em movimento, aqui outra ilustração que mostra a mesma coisa, que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. É importante lembrar que a resultante de todas as forças, quando um corpo está parado, é igual a zero, tá? Eu vou estar falando da força resultante agora na segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton ela diz o quê? A força resultante altera o estado de movimento, ocasionando aceleração. Então, o que isso significa? Que todo movimento é causado pela ação de forças, tá? Bom, a força na física ela é uma grandeza vetorial, tá? Ela tem direção e tem sentido. E por último, a terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Que para toda força de ação, há uma força de reação igual e oposta. O que isso significa? Que se eu exercer uma força sobre uma parede, a parede vai exercer uma força na direção oposta. Tá? É importante que as forças, nesse caso, elas atuam na mesma direção e mais sentidos opostos, tá? A direção, ela pode ser horizontal ou vertical, pode ter a mesma direção, mas o que diferencia é o sentido. Então, se eu exerço uma força sobre a parede ela vai exercer uma força de reação no sentido oposto a mim, entendeu? É isso que diz a terceira lei de Newton. Então é isso, finalizamos essa aula sobre leis de Newton. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para receber conteúdos como esse. Obrigado!